Ao nobre deputado Valdec Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, eu quero me manifestar neste expediente final sobre um tema diferente do que planejei, que eu tinha planejado usar o expediente final para fazer uma denúncia a respeito de uma nova tentativa do governo Jair Bolsonaro de desviar recursos constitucionalmente vinculados à educação, que são os recursos do Fundeb, para custear este programa que ele anunciou ontem, Renda Cidadã, que não tem a ver com política educacional, tem a ver com política de assistência social. Entretanto, eu já fiz uso da palavra para abordar este assunto quando apartei agora há pouco o deputado Luiz Paulo na sua manifestação. Portanto, quero abordar aqui, já que não fiz declaração de voto sobre a votação que o Parlamento Fluminense fez hoje, acerca da proposta de emenda constitucional 33/2019, de autoria do deputado Maxi Lemos, e que pretende incluir o DEGASE no rol de órgãos da área de segurança pública do Estado. A PEC foi aprovada, né? Naturalmente que o voto do plenário é soberano, mas eu votei contrariamente à proposta e quero, nesta declaração de voto, que faço sob a forma de um discurso no expediente final, explicar as razões do meu posicionamento. Em primeiro lugar, eu quero aqui manifestar o meu apreço por trabalhadores e trabalhadoras do DEGASE, em especial aqueles e aquelas que trabalham nas unidades de internação, onde ficam apreendidos os adolescentes em conflito com a lei. Trata-se de um trabalho importante, delicado, muitas vezes tenso, e é preciso reconhecer e valorizar esses profissionais, e, a meu ver, a melhor forma de reconhecimento e valorização é cada vez mais aprimorando suas carreiras, tratando esses profissionais do ponto de vista remuneratório, de suas progressões funcionais, da melhor forma possível. Entretanto, discordo da concepção de que o DEGASE e seus servidores estejam incluídos no campo da segurança pública. Não estou sozinho nessa discordância. Antes de mais nada, me sustenta, me ampara o artigo 144 da Constituição brasileira, da Constituição Federal de 88. Este artigo 144, ele relaciona quais são os profissionais, as funções, os agentes que integram o campo da segurança pública. E entre essas funções, entre esses agentes, não se encontra relacionado os agentes socioeducativos. Então, essa primeira observação é importante. Independentemente do debate de mérito que quero fazer, essa é uma proposta, desculpe a expressão, chapadamente inconstitucional, porque ela fere de plano o preceito da Constituição Federal. Quando provocado em duas oportunidades sobre a matéria, através de ações diretas de inconstitucionalidade, uma proveniente do Rio de Janeiro, outra proveniente do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal não hesitou, seja através do voto de um antigo juiz, ministro do Supremo,
ainda do elenco de 1992, e refiro ao ministro Otávio Galotti, como também, mais recentemente, na composição do Supremo no ano de 2006, sob a relatoria do então ministro e também poeta e escritor Eros Grau. Ambos, em tempos históricos diferentes, foram claros e assertivos, rejeitando que o DEGASE, que os agentes socioeducativos pudessem figurar no rol de agentes da segurança pública. Inclusive, deixando claro em seus votos que o artigo 144 da Constituição Federal, ele é taxativo, ele é categórico, ele não é difuso, não é dúbio, nem suscetível de interpretações. Ele simplesmente lista, ele relaciona quais são as funções e os agentes que estão vinculados à segurança pública, e ali estão relacionados às polícias, evidentemente, polícias militares, civis, mais recentemente, por causa da emenda constitucional de 2019, as polícias penais também, bombeiro, polícia rodoviária, polícia federal. Entretanto, insisto, os agentes de segurança pública não estão relacionados. Como se isso fosse pouco, quero ressaltar que quando o Parlamento Federal instituiu por lei o Sistema Único de Segurança Pública, não incluiu entre as funções e entre os agentes do Sistema Único de Segurança Pública, mais uma vez, os agentes ditos socioeducativos. Me refiro à Lei 13.675 de 2018, que Vossa Excelência conhece, que é a lei federal que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública. Lá, de novo, a exemplo da Constituição Federal e em observância à Constituição Federal, não constam os agentes socioeducativos, não constam os departamentos de ações socioeducativas, no rol, ou seja, no escopo do Sistema Único de Segurança Pública. Houve uma tentativa de fazê-lo, é verdade. Quando tramitava no Congresso do projeto, uma emenda foi aprovada, incluindo agentes de segurança pública, agentes socioeducativos, no Sistema Único de Segurança Pública. Entretanto, esta emenda foi vetada pelo então presidente da República e prevaleceu o veto. E, portanto, o Sistema Único de Segurança Pública não abarca órgãos como o DEGASE, que, ao contrário, estão inscritos, isto sim, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, que é um outro sistema. Então, assim, do ponto de vista constitucional e infraconstitucional, a Assembleia Legislativa, com todo respeito à posição e ao voto dos colegas deputados e deputadas, votou ao arrepio da Constituição, votou ignorando a Constituição Federal e ignorando a composição definida em lei federal do Sistema Único de Segurança Pública. Não estou sozinho nessa interpretação, insisto, porque a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro produziu uma bem fundamentada nota técnica a respeito da matéria, em que esses argumentos, sobre os quais discorro aqui de maneira abreviada, estão nesta nota técnica da Defensoria, muito bem concatenados, argumentados e fundamentados. Além da nota técnica da Defensoria, existe também a recomendação do Ministério Público Estadual, que pouco a pouco, item por item, didaticamente, vai elencando os considerandos que revelam o evidente caráter inconstitucional da PEC hoje aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. E, para além do debate de constitucionalidade, quero ressaltar o debate de concepções. Ora, as ações socioeducativas têm, digamos, um nome, um título, que fala por si mesmo. As ações socioeducativas não são ações de segurança pública, são ações que se propõem a apontar para o horizonte de ressocialização, de reintegração social dos adolescentes apreendidos em unidades
do Degase, como é o caso do Rio de Janeiro, tendo como fundamento, tendo como eixo, uma dimensão educativa, social e pedagógica. Isto não é o campo da segurança pública. É importante não confundir, né, o campo da segurança pública mais geral, né, a segurança das pessoas, a segurança do patrimônio, incolumidade, pessoas e patrimônio, com a segurança interna dos adolescentes apreendidos e dos próprios servidores que atuam no âmbito de Degase. São concepções completamente diferentes, e aqui o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, várias leis federais e estaduais estão a confirmar este equívoco grave. Ações socioeducativas não são ações de segurança pública. Agentes socioeducativos não são agentes de segurança pública. Diferentemente da concepção que evoluiu em relação aos agentes do sistema prisional, aos agentes de inspeção e administração penitenciária. Estes, sim, foram incorporados ao Sistema Único de Segurança Pública, estes, sim, foram vinculados na forma da lei federal, na forma de uma emenda constitucional, aliás, né, ao campo da segurança pública. Não é o caso do Degase, não é o caso dos agentes de segurança pública. Então, eu entendo que, muito provavelmente, esta matéria será judicializada, porque ela não encontra, nem na concepção, nem no mérito, né, nem tampouco na estrutura, no amparo constitucional, ela pode viger, ela pode vigorar no Estado do Rio de Janeiro. Provavelmente serão interpostos, ou será interposto algum tipo de questionamento sobre sua constitucionalidade, e eu não tenho dúvida que isto parará, mais uma vez, no Supremo Tribunal Federal, que já tem uma interpretação jurisprudencial sobre o tema, inclusive em relação ao Rio de Janeiro, porque o artigo 183, salvo engano, o artigo 183 da Constituição Estadual foi modificado, e na época se tentou, né, já incorporar na modificação a questão dos agentes socioeducativos. Portanto, eu quero aqui concluir minha manifestação, dizer que a mim me cabe, respeitando o plenário, respeitando o voto democrático dos senhores deputados, das senhoras deputadas, enfim, reconhecer que prevaleceu a maioria na LERJ, essa maioria na LERJ, mas do ponto de vista do mérito e do ponto de vista da constitucionalidade, eu deploro que tenhamos votado uma emenda à nossa Constituição do Estado que rasga, que ignora, que torpedeia a Constituição Federal, sem que isso seja possível, porque o Rio de Janeiro integra o território nacional, o Rio de Janeiro integra a Federação Brasileira e não pode funcionar ao arrepio da Constituição Federal. Isso não se confunde com a autonomia que os entes federativos devem ter e devem, inclusive, zelar por ela. Mas quando uma matéria está esculpida na Constituição Federal, ela só pode ser modificada por uma emenda à Constituição Federal. Não adianta mudar a Constituição do Estado, de nenhum Estado, por mais importante que seja, por mais expressivo que seja, porque isto não altera, isto não modifica, isto não susta os efeitos do dispositivo constitucional federal. Portanto, eu quero aqui me manifestar nesse sentido, né, porque votei contrariamente à aprovação da proposta de emenda constitucional número 33 de 2019, sem demérito e sem desconsiderar o trabalho e a iniciativa do seu autor, deputado Maxi Lemos, de quem, nesta matéria, respeitosamente, porém frontalmente, divirjo. Era a manifestação que eu queria fazer. Deputado Capitão Paulo Teixeira, muito obrigado. Atenção, a presidência suspende os trabalhos por 5 minutos, enquanto estão sendo conferidos os